Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O Valor da Idade, que é um canal que traz para vocês informações, relações, práticas em relação principalmente aos processos emocionais e comportamentais das pessoas em diferentes fases da vida, desde a fase da infância até a fase do idoso. Como eu sempre trago aqui, né, a nossa corda, a nossa linha da vida, em que iniciamos com a infância, adolescência, adulto, idoso, e a ideia é unir as pontas da vida para a gente poder entender o sentido que a nossa vida tem realmente em relação a como que estamos aproveitando o nosso dia a dia e as nossas práticas com as pessoas, consigo mesmo, então poder auxiliar cada vez mais. Qual que é a nossa ideia aqui? Poder divulgar sempre, então para isso eu preciso da ajuda de vocês. Em que sentido? Que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês acionem lá o sininho de notificação para que toda semana vocês recebam as novas informações que estão chegando aí. E quanto mais vocês divulgarem, melhor, porque assim a gente vai crescendo juntos, né? Eu acho que é aquela ideia, né? Quando caminhamos juntos, chegamos mais longe. Essa que é a nossa proposta aqui. E lembrando também das outras redes sociais que nós temos, que estão lá no Instagram. A primeira rede social que eu sempre falo é da Clínica Psec, né? Aqui, ó, nosso logo aqui da clínica, que é a Clínica de Psicologia e Educação Quaglia, que eu sou diretora, e que aqui nós temos os atendimentos para crianças, adultos, adolescentes, idosos, e também práticas em relação a terapia de casal, fonoaudiologia, psicopedagogia, neuropsicologia, psicomotricidade, reforço escolar, reabilitação neuropsicológica, enfim, uma gama de atendimentos visando realmente cuidar do amor da vida de alguém, que esse é o nosso slogan aqui, né? Então que vocês possam conhecer a Clínica Psec, entrar no Instagram, seguir a gente, compartilhar, isso só vai aumentar aí a ideia de fazer o bem para as pessoas. Temos também o meu canal, que é o claudianequaglia.psi, que nesse canal eu trago muitas informações relacionadas principalmente com o público idoso, porque sou gerontóloga e é uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar, que existe uma falta muito grande, tanto que esse projeto aqui, O Valor da Idade, é para trazer também informações relacionadas com os idosos, que existe uma carência muito grande no mercado em relação ao que fazer e como auxiliar as pessoas idosas, a parte cognitiva, estimulando memória, atenção, que tem vídeos aí relacionados com os idosos para vocês acompanharem também. E também temos o Podstar, que é o podcast que eu apresento juntamente com a Aline Marcelino, e que nós temos convidados semanalmente que abordam aspectos emocionais, como que é realmente vivenciar certas situações, como que é esse sentimento, como abordar certas questões relacionadas com alguns transtornos. Então o Podstar é pod_estar, tanto no Instagram como no YouTube, que toda semana tem o episódio lá para vocês em relação ao Podstar. E hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre adolescentes, né, que é um assunto que as pessoas têm muito receio muitas vezes, tem um estigma muito grande em relação aos adolescentes, né? É uma fase muito difícil, oscila muito, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. Em termos de humor, conviver com o adolescente, a gente diz que não é assim um mar de rosas, porque a gente tem que também estar preparado para essas oscilações. Mas por quê? Porque o adolescer, ele envolve muitas mudanças, gente. Envolve um deixar para trás uma fase infantil, uma fase lúdica, e começar a perceber a vida de uma forma um pouco mais densa, com certas responsabilidades, com certas cobranças. Então na adolescência muitas mudanças acontecem, e eu particularmente, né, conhecendo a história da educação, da história da evolução humana, teve épocas da vida que nem se falava em adolescência. Então como é importante essa fase, como é importante a gente reconhecer essa fase, validar os sentimentos dos adolescentes, se colocar no lugar deles, porque não é fácil. Os adultos, vamos assim dizer, já passaram por isso. E o que eu percebo muito em relação até as práticas terapêuticas, né? Adultos, depois que passam da adolescência, meio que querem nem falar sobre a sua própria adolescência. E aqui eu vejo que já é uma das primeiras, não digo dicas, mas uma das primeiras orientações. Se você tem adolescentes em casa, se você trabalha com adolescentes, se você atende adolescentes, essa pessoa, esse adolescente, entender que você também já foi adolescente, que você também já fez escolhas que nem foram tão assertivas, que você já sofreu com muitas situações relacionadas com vergonha, com não aceitação, com frustração, porque os adolescentes, eles olham para os adultos e acham que eles não passaram por aquilo, que a gente não entende o que é essa fase, só que nós entendemos. Só que é uma fase sofrida, e a gente sabe disso, quantos nãos que levamos, quantas frustrações, quantas vontades de entrar em lugares e não podíamos por causa da idade, quantas questões em relação ao nosso corpo que ficavam assim, nossa, eu queria ter o corpo mais desenvolvido e não tenho. É sofrido. E depois que os adultos, ali, que as pessoas passam
passam, vamos assim, da adolescência para a fase adulta, os adultos evitam falar desse assunto com os próprios adolescentes. E a tolerância, a paciência é algo que fica muito difícil. Então aqui eu quero trazer para vocês algumas orientações, algumas práticas de algumas experiências que eu já tive em relação a como lidar com os adolescentes. Um ponto que eu vejo que é muito crítico em relação aos adolescentes é a lógica de difusão, uma confusão, vamos assim dizer, em relação aos processos de identidade. Quem eu sou, como eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. E o adolescente, ele fica muito suscetível, muito aberto à opinião dos outros. Ah, se o outro gosta disso, eu vou fazer. Ah, se um outro grupo faz isso, eu também vou fazer. Mas qual que é a linha de raciocínio? Eu quero ser aceito. A ideia de aceitação é que faz com que o adolescente fique tão diverso em relação às próprias escolhas. É aquela lógica, nossa, uma semana atrás gostava de uma série, agora gosta de uma música diferente que não tem nada a ver com aquela série. Então, aí os pais muitas vezes, eu quero comprar uma camiseta da série que a pessoa gostava, quando chega com o presente, o adolescente fala, não quero mais isso, não tem nada a ver. Nossa, mudou de uma semana para outra? Muda por quê? Porque eles ficam nesse contexto de buscar aceitações do contexto. E qual que é o contexto nesse momento? O grupo de adolescentes. Então, quando a gente chega na fase da adolescência, eu digo que é uma fase muito delicada, muito preocupante e que os pais precisam realmente estar próximos, dar esse apoio, validar os sentimentos e propiciar conversas cada vez mais efetivas e não somente conversas com julgamentos ou sermões, mas sim de entendimento também, entrando um pouco da ideia de empatia, de compaixão, se colocar no lugar do outro, porque tem vezes que os adultos invalidam os sentimentos. Tá chorando porque brigou com alguém, isso é normal, vai passar. Naquele momento, para aquele adolescente não é normal. E aquilo, gente, pode criar uma dimensão muito grande e também ativar, revocar sentimentos e comportamentos. Os comportamentos é que preocupam, Como que essa pessoa vai lidar com isso? Será que ela vai se machucar com isso? Será que ela vai fazer alguma coisa contra a própria saúde? Então isso é muito preocupante. E aí, o que eu trago, muitas vezes em terapia? Eu falo que as pessoas, muitas vezes, elas têm essa lógica do post-it. Aqui até eu trouxe aqui um post-it pra vocês colocar aqui, meu post-it, Hoje tem que colocar pra cá pra vocês verem o post-it. As pessoas no mundo não têm muita cautela pra poder rotular a gente. Então, se vocês estão olhando, por exemplo, aqui o meu vídeo, vocês podem falar assim, nossa, a Claudiane pode ser, talvez, animada. Então aí, coloca lá a palavra animada e aí coloca no post-it gruda. Claudiane é animada porque o mundo disse isso. Mas hoje a Claudiane também, ela é brava, porque ela não conseguiu conversar com as pessoas direito, então eu vou colocar esse post-it. A Claudiane também é brava. Mas a Claudiane, ela não é tão inteligente que eu perguntei uma coisa, ela não sabia. Então assim, até vamos colocar, até a Claudiane não aprende, ou a Claudiane, eles falam, muitas vezes a pessoa, é meio burro, é meio não sei o que, então não inteligente. Então escreve ali e, coloca esse post-it. A Claudiane é fora de moda. Outro post-it. Então assim, vou colocar aqui o meu post-it. O mundo, gente, vai colocando muito post-its, muitos rótulos na gente. A diferença é entender quem eu sou e não acreditar em todos os rótulos que colocam em mim. Aí que tá a diferença entre eu me conhecer ou eu ficar em relação à opinião dos outros. As pessoas dão opinião e colocam rótulos na gente de forma arbitrária. Qual que é o processo de educação com os adolescentes? Que eles possam perceber se realmente eles têm aquele tipo de comportamento e se aquilo não é deles, que eles possam, tirando rótulos que foram colocados na história deles. Tem dias que a pessoa realmente está cansada, tem dias que a pessoa realmente está mal-humorada, mas não quer dizer que ela seja mal-humorada constantemente. Então evitar esses rótulos, que eu atendo muitos adolescentes que chegam e falam, a família inteira me acha que eu sou uma pessoa mal-humorada. Mas você é uma pessoa mal-humorada? Não, eu não sou, eu estava chateado, só que todo mundo coloca rótulo. E enfatizam esses rótulos, e aquele rótulo vai ficando cada vez mais forte na vida da pessoa. E depois é muito difícil retirar esses rótulos. Então, qual que é a ideia que eu trago para vocês? Evitem colocar rótulos nas pessoas, evitem colocar estigmas nas pessoas. Cada um passa por momentos diferentes. Os adultos ainda conseguem olhar e falar assim, isso aqui não é meu, não quero, não faz parte da minha história. Mas o adolescente não. Ele acredita em certos rótulos. E isso pode reverberar na vida dele futura. Então pense um pouquinho sobre isso, que eu acho que veio ajudar bastante. E aí quando eu falo sobre alguns objetos, pensa nos post-its. É como se essa pessoa estivesse andando na rua e todo mundo grudasse post-its nela toda hora. E depois quando ela chega em casa, ela acredita em tudo aquilo que grudaram. Só que não é isso. É aquele momento que fez a pessoa ter certos comportamentos. Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Eu sou de uma forma ou eu estou dessa forma. Mas se eu estou dessa forma, se eu estou tendo esse comportamento, é porque algo aconteceu de uma forma antecedente também.
certo? Pense sobre isso que só veio ajudar e espero poder aí também estar agregando vocês a cada encontro nosso. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo, deixe seus comentários, compartilhe, assine aí a gente, né, faça a inscrição, tudo certinho e vamos conversando. No próximo vídeo encontro vocês. Até lá. Tchau, tchau.